Fala galera, beleza? Professor André aqui mais uma vez começando mais uma aula de matemática e hoje vamos falar sobre os tipos de frações, ou seja, as frações aparentes, as próprias e as impróprias. Vamos lá! Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o tipo de fração, ok? De acordo com o meu numerador e de acordo com o meu denominador, ou seja, uma fração a parte de cima é chamada de numerador e a parte de baixo é chamada de denominador, ok? Essa classificação é utilizada para identificar como será a representação decimal dessa fração. Então vamos começar com as frações aparentes. Então são frações em que o numerador é maior que o denominador. Como vocês podem ver aqui no meu exemplo, o numerador, a parte de cima, é maior que o denominador na parte de baixo, ok? E eles são múltiplos, certo? Por exemplo, se eu dividir 40 por 8, meu resultado é 5. Se eu dividir 35 por 5, meu resultado é 7. Se eu dividir 3 por 3, meu resultado é 1. Ou seja, minha representação decimal é sempre o número inteiro, ou seja, a divisão vai dar exata. Já as frações próprias são frações em que o numerador é menor que o denominador. Como vocês podem ver aqui, ó, 3 oitavos, a parte de cima é menor que a parte de baixo. O numerador ele é menor que o denominador, ok? Por exemplo, aqui agora, se eu dividir 3 por 8, vai dar 0,375. Se eu dividir 1 por 5, vai dar 0,2. Se eu dividir 2 por 3, vai dar 0,66666, ok? Bom, minha representação decimal é sempre o número decimal menor do que 1 inteiro. Então dá uma olhada aqui, ó. 0,375 é menor do que 1, 0,2 é menor que 1 e 0,6 é menor do que 1. Então frações próprias são aquelas frações em que a parte de cima, o numerador, ele é menor que a parte de baixo, que é o denominador, e na hora da divisão, meu resultado ele é menor do que 1, ok? Bom, já as frações impróprias são frações em que o numerador é maior que o denominador também. Então, vocês não podem confundir as frações impróprias com as frações aparentes, ok? Porque lá nas frações aparentes, a divisão dá exata. Lembra que eles são múltiplos? Já aqui nas frações impróprias, apesar da parte de cima ser maior do que a de baixo, ok? Eles não são múltiplos, ou seja, meu resultado não dá exato. Por exemplo, 42 dividido por 8 dá 5,25. 38 dividido por 5 dá 7,8 e 4 dividido por 3 dá 1,333333. Ou seja, minha representação decimal é um número maior do que 1. Então, ok? Então, essa é chamada de frações impróprias. Então, vamos lá. Não vamos confundir. Frações aparentes, a parte de cima é maior do que a de baixo, porém a divisão dá exata, são múltiplos. As frações próprias, a parte de cima ela é menor do que a parte de baixo, ok? E a divisão dá um resultado menor do que 1. Já as frações próprias, a parte de cima é maior do que a parte de baixo e a divisão dá maior do que 1, ok? Então vamos lá. Olha o exercício aqui, ó. Classifique as frações abaixo como própria, imprópria ou aparente. Então, primeiro de tudo, eu vou olhar a parte de cima e a parte de baixo da fração, ou seja, o numerador e o denominador. No item A, nota que o numerador ele é maior do que o denominador. Quando o numerador ele é maior do que o denominador e não são múltiplos, a gente chama de fração imprópria. A parte de cima ela é menor do que a parte de baixo, ou seja, o numerador ele é menor que o denominador. Chamamos de fração própria. E aqui, embora a parte de cima também é maior do que a parte de baixo, igual o item A, só que aqui eles são múltiplos, ou seja, a divisão dá exata. Então é chamada de fração aparente, certo? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a forma mista das frações impróprias. Então vamos transformar aqui, ó, 13 quintos em um número misto. E como que eu transformo isso em um número misto? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer a divisão, 13 dividido por 5, ok? Então quantas vezes o 5 cabe dentro do 13? Cabe 2 vezes. Então 2 vezes 5 vai dar 10. E 13 menos 10 dá 3. Não continua a divisão. Por que eu não vou continuar a divisão? Porque eu paro por aqui, ok? O 2 é chamado de parte inteira. Ok? O 3 aqui, que é o meu resto, é o meu numerador, ou seja, a parte de cima. E o 5
é o meu denominador, ou seja, a parte de baixo da fração. Denominador. Ok? E eu montando, ela vai ficar assim, ó. 2 inteiros e 3 quintos. Ok? Vamos ver outro exemplo. 17 terços. O que eu vou fazer mesmo? 17 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe lá dentro do 17? 5. Então, 5 vezes 3, 15. 17 menos 15, 2. Parou aqui. Eu já tinha a parte inteira, ok? Que é essa daqui, ó, parte inteira. Já tenho o meu numerador e já tenho o meu denominador. Montando, fica assim, ó, 5 inteiros e 2 terços. Ok? Então, é bem simples transformar aí uma fração imprópria na forma mista. Ok? Já o inverso, então dá uma olhada aqui, ó. As frações abaixo estão escritas na forma mista, converter elas em frações impróprias. Então vamos lá. Então tem aqui, ó, 3 inteiros e 7 terços, ok? E como que eu resolvo isso? Então vamos fazer uma jogada aqui. Eu vou fazer esse, vezes, ok? Então vai ficar 3 vezes 3 e vou somar com esse aqui, ó, mais 7. E conservo o meu denominador, que é o 3, ó. Aí eu vou resolver 3 vezes 3, 9. 9 mais 7, 16 terços. E eu vou conservando o denominador, dá uma olhada, ó. Ok? Olha essa de baixo aqui, ó. 4 inteiros e 2 terços. Então, eu vou fazer 4 vezes 3 e vou somar com o 2. Então, vai ficar 4 vezes 3 mais 2 e conservo o denominador. Fazendo 4 vezes 3 vai dar 12, conservando o denominador. 12 mais 2, 14. Então, vai dar 14 terços, ok? Olha essa aqui, ó. Vou fazer direto para vocês verem, ó. Conservo 5, ok? Conservo 5, faço direto. 7 vezes 5, 35. 35 mais 1, 36. E acabaria aqui. Agora vamos no passo a passo para vocês entenderem, ó. 7 vezes 5 mais 1, conservo o denominador, que vai dar 35 mais 1, que vai dar 36 quintos. Certo? Então, você pode fazer direto ou você pode fazer o passo a passo. Vamos mais um exercício aqui, ó. Analisando a fração imprópria a seguir, a alternativa que contém a representação da fração como número misto é... Então, já ensinei vocês o que eu vou fazer aqui. 22 dividido por 9. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 22? 2. Então, 2 vezes 9, 18. Ok? Não dá pega emprestado, fica 12 menos 8, 4. Parou. Então, eu tenho aqui 2 inteiros e 4 nonos. Ok? 2 inteiros e 4 nonos. Então, a alternativa C. Certo? Mais um exercício. Então, a alternativa a seguir corresponde à representação do número misto, como a fração imprópria, simplificada. Então, vamos lá. Já ensinei vocês a fazer isso aqui, ó. Como que eu faço? 3 vezes 12 mais 7. E conserva o denominador, ok? Então, vai ficar 3 vezes 12 vai dar 36, mais 7, conserva o denominador, ok? 36 mais 7 dá 43 e conserva o denominador. Então, minha resposta é 43 sobre 12, que é a alternativa E. Certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui e se cuidem e eu fui!